presença aqui para falar também sobre esse 7 de setembro, em que o Bolsonaro reuniu milhares de pessoas na Paulista, e ele voltou a fazer ataques duros ao judiciário, e eles e todos os que discursaram, né? Nicolas Ferreira, o Malafaia, eles acusam o ministro Alexandre de Moraes de ditador, e dizem que o Brasil vive uma ditadura judicial, voltaram aí para os Estados Unidos, eu vi esses dias agora, uma duplinha lá, aquele Marcelo Hatten, voltou lá aos Estados Unidos para tentar falar com algum congressista americano que o Brasil é uma ditadura, não sei o que ele quer que os Estados Unidos façam. Até o Eduardo Bolsonaro pregou sanções econômicas ao Brasil. Como é que você vê esses ataques do bolsonarismo ao judiciário? E como é que você vê, né, essa guerra aí entre o Elon Musk contra o judiciário brasileiro? Miguel, olha, quando eu era pequena, meus pais me diziam que eu era muito otimista. E eu acho que eu fiquei velha e continuo do mesmo jeito, muito otimista. E eu acho, depois que eu assisti esse 7 de setembro, né, lá na Avenida Paulista, eu até hoje estava conversando com uma aluna que eu oriento, e ela usou a expressão num texto que ela está escrevendo, bolsonarismo. Eu disse, apague bolsonarismo e coloque os anos do governo Bolsonaro ou governo Bolsonaro. Porque daqui a pouco a gente não vai saber mais, daqui a 3 anos a gente não vai saber mais por que a gente usava essa expressão bolsonarismo, né? Eu acho que o bolsonarismo, isso foi uma onda, né? É uma onda de extrema-direita que veio. Eu não acho que isso vá se dissipar, né? Mas eu acho que isso está perdendo, do ponto de vista do Bolsonaro, isso está perdendo a sua força, o seu impacto de uma forma extraordinária. Então, é bom a gente lembrar que esses milhares de pessoas que ele colocou na Avenida Paulista representaram 1/4 das pessoas que ele colocou na última vez que ele convocou, né? A gente tinha agora 2 quarteirões da Avenida Paulista com pessoas. O movimento no Rio de Janeiro, a convocação do bolsonarismo no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, alguém que contou, tinham 25 pessoas. E em Juiz de Fora, na véspera do 7 de setembro, no 6 de setembro, Bolsonaro desfilava num jipe, com a mulher, umas 8 pessoas em pé num jipe sem capota, e ninguém mais. O carro passava, meia dúzia de gatos pingados nas calçadas, ninguém deu bola nenhuma. Então, eu acho que se daqui a um ano Bolsonaro convocar de novo o 7 de setembro, em 2025, nós vamos ver a metade dessa metade que estava aqui hoje, talvez até muito menos. Eu acho que Bolsonaro é uma espécie, ou Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, ele é alguém que acabou. Politicamente, para mim, Bolsonaro está morto e enterrado, né? Ele tanto sabia do risco de estar morto e enterrado, que ele se internou no hospital no 7 de setembro, até que as pessoas dissessem, pode vir porque está enchendo. A primeira foto que eu vi ao meio-dia e pouco, era lamentável, era realmente para se internar no hospital, porque era a única forma de escapar daquela vergonha. Aí depois foi enchendo, mas mesmo assim foi pífio perto da manifestação, da última manifestação dele, né? Foi exatamente 1/4 do que foi a última manifestação dele. Então, eu vejo Bolsonaro como alguém que hoje o ministro Alexandre de Moraes nem contesta mais. Eu acho que eles sorriem quando eles escutam essas maluquices. Os 3 senadores, né, que se manifestaram sobre o caso Bolsonaro e Alexandre de Moraes foi Eduardo Girão, Magno Malta e Marcos Duval, né? São esses 3 que estão falando aí no pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal, no Senado Federal. Então, isso não vai dar em absolutamente nada para o ministro Alexandre de Moraes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi unânime em referendar
a decisão de Alexandre de Moraes de suspender o X no Brasil, o antigo Twitter. E uma outra coisa muito interessante, se vocês forem procurar manifestações no Twitter do Elon Musk, cobrindo o evento de São Paulo do dia 7 de setembro, sabe o que é que vocês vão encontrar? Rigorosamente nada. O X não publicou uma única imagem, nada, absolutamente nada do que aconteceu no 7 de setembro em São Paulo. Então, a Starlink já mandou avisar a Anatel que está cumprindo as determinações do ministro. Os 2 milhões de reais que o ministro... Porque, na verdade, o Twitter deve uma multa de 18 milhões de reais. Quando o ministro Alexandre de Moraes mandou recolher os recursos que o X tinha no Brasil para cobrir a multa, só encontrou 2 milhões de reais. Então, por isso, foi em cima da Starlink, usando o argumento corretíssimo, que inclusive, há vários documentos da Receita Federal nesse sentido, são documentos que caracterizam grupos econômicos de direito e grupos econômicos de fato. Você não pode ser dono de 2 empresas, usar uma para fazer alguma coisa errada e acreditar que a outra empresa sua não vai responder por aquele erro. Não faz sentido, né? Inclusive, você pode, se as suas empresas não se comunicassem, você pode fazer o diabo, pode operar com uma, lavar dinheiro com outra. Você já imaginou? Sem a ideia do grupo econômico? Então, a ideia do grupo econômico é isso. Se você é dono de 2 empresas, se você apronta com uma empresa, a outra também responde, né? Então, foi por isso que o ministro Alexandre de Moraes mandou arrestar bens, recursos e patrimônios da Starlink. A Starlink já avisou a Anatel que suspendeu o X no Brasil. A Starlink é uma outra empresa, né, do Elon Musk, que oferece sistemas de satélite no Brasil. A gente precisa de satélite para tudo, né? E também essa história de que os bolsonaristas inventaram por aí, né, de que o Elon Musk havia alterado, mexido na Starlink, nos satélites, para alterar o GPS dos aviões brasileiros, que iam ter todos que parar, porque, olha, é tanta maluquice que essa gente, é tanta fake news que essa gente inventa, não é nada disso. A Starlink está trabalhando muito bem, obrigada, concordou com todas as exigências do ministro Alexandre de Moraes, e está cumprindo todas as exigências. O Elon Musk, por sua vez, que passou uns 3 ou 4 dias atacando o ministro nas redes, simplesmente desistiu do Brasil, desistiu do ministro, desistiu de cobrir o evento do Bolsonaro e, segundo eu li, ele está se manifestando no X para falar de várias outras coisas, e especialmente para falar sobre a outra empresa dele, essa que trabalha com foguetes ou coisas do gênero, né? Eu confesso que eu não conheço muito o trabalho econômico. Ele tem um automóvel elétrico, não é? Tem a Tesla. Tesla. E uma que joga... SpaceX, para Marte. Pronto. Então, parece que esses últimos dias ele ficou falando muito sobre essas empresas dele e esqueceu completamente o Brasil. Ele não falou nada sobre Alexandre de Moraes, e não deu nenhuma notícia sobre o 7 de setembro do senhor Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro está caminhando para o finalmente. Do ponto de vista da política, não acredito nessa possibilidade de anistia, não acredito mesmo. Bom que você já respondeu uma possível pergunta minha sobre esse papo de anistia, que agora que eles estão falando aí, tem alguns deputados bolsonaristas que têm falado em anistia para os terroristas do 8 de janeiro. Você já falou que não acredita nisso, né? Não, eu não acredito nisso, não, ainda que os jornais tenham dito muito que o Arthur Lira está negociando a sua sucessão, usando um pouco essa arma da anistia, né, ao próprio Bolsonaro, enfim... Mas eu eu pessoalmente não estou vendo muito espaço político para uma anistia a Bolsonaro no Brasil de hoje,
especialmente agora que os inquéritos contra Bolsonaro começam a... É porque o tempo do direito, né, Miguel, é muito diferente do tempo da política, né? Então, só agora os inquéritos contra Bolsonaro estão começando a ganhar contornos, ganhar peso, ganhar consistência. Esses processos jurídicos contra Bolsonaro ainda vão, né, agora que eles vão começar a se desdobrar, a ter consequências, falta as manifestações do PGR, enfim, há inquéritos da Polícia Federal que ainda não chegaram ao Supremo. Então, eu realmente não vejo espaço político para uma anistia a Bolsonaro, de jeito nenhum.